Oração de gratidão ao Espírito Santo. Hoje tudo começa a dar certo. Receba bênçãos e milagres. Existe algo começando a mudar no momento em que você decide agradecer antes de enxergar a resposta. Talvez você tenha chegado até aqui carregando uma preocupação que ninguém conhece, esperando uma notícia, uma porta se abrir ou simplesmente tentando entender por que algumas áreas da sua vida parecem paradas. Mas hoje, em vez de alimentar o medo, nós vamos fazer algo poderoso. Colocar tudo diante do Espírito Santo e agradecer até por aquilo que nossos olhos ainda não conseguem enxergar. A palavra de Deus declara em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças. Existe força espiritual em um coração que continua agradecendo enquanto espera. Por isso, permaneça comigo até o final desta oração. Vamos apresentar sua família, sua vida financeira, seus projetos, suas preocupações e aquilo que hoje parece impossível. Pode ser que a primeira mudança aconteça justamente dentro de você, preparando seus passos para aquilo que está por vir. Então não permita que a ansiedade roube este momento. Abra seu coração, entregue aquilo que está pesado e prepare-se para agradecer pelas bênçãos já recebidas e pelas respostas que ainda estão sendo buscadas. Se você está pronto, vamos entrar agora na presença de Deus e começar esta oração ao Espírito Santo. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, com o coração aberto e consciente de que existem muito mais motivos para agradecer do que meus olhos conseguem perceber. Antes de apresentar minhas necessidades, eu quero reconhecer tua presença. Antes de falar das portas que desejo ver abertas, agradeço pelas portas das quais fui protegido. Antes de mencionar aquilo que ainda me falta, reconheço tudo aquilo que já chegou às minhas mãos e que tantas vezes tratei como algo comum. Obrigado pela vida, pelo fôlego, pelas oportunidades que sobreviveram aos dias difíceis, pelas forças que apareceram quando eu pensei que não conseguiria continuar. Obrigado pelas manhãs em que levantei mesmo carregando preocupações. Obrigado pelas noites em que fui sustentado mesmo sem perceber. Obrigado pelas respostas que vieram e também pelas vezes em que um não me protegeu de caminhos que poderiam ter produzido sofrimento. Hoje eu abandono a ingratidão que nasce da pressa. Não quero medir teu cuidado apenas pelas coisas que ainda estou esperando. Quero olhar para trás e reconhecer quantas situações poderiam ter terminado de maneira diferente, quantos perigos não chegaram até mim, quantas batalhas foram vencidas silenciosamente. Recebe esta gratidão não como palavras vazias, mas como reconhecimento sincero. Eu estou aqui porque fui sustentado. Eu ainda consigo acreditar porque fui preservado. E mesmo existindo áreas da minha vida que precisam de transformação, eu reconheço que não cheguei até este momento sozinho. Há coisas pelas quais hoje agradeço sem sequer conhecer todos os detalhes. Agradeço pelos livramentos que jamais chegaram ao meu conhecimento, pelas conversas que não aconteceram, pelos planos contrários que perderam força, pelas decisões das quais fui afastado, pelos lugares aos quais não cheguei e pelas circunstâncias que pareciam atrasos, mas talvez fossem proteção. Quantas vezes reclamei porque alguma coisa não aconteceu no meu tempo, sem imaginar o que poderia existir depois daquela porta? Quantas vezes considerei abandono aquilo que mais tarde se revelou cuidado? Por isso, neste momento, minha gratidão alcança também o desconhecido. Agradeço pelo que vi e pelo que não vi, pelo que compreendi e pelo que continua sendo mistério, pelo que recebi imediatamente e pelo que precisei esperar. Que meu coração não permaneça escravo da necessidade de controlar cada detalhe. Retira de mim a ansiedade de querer conhecer antecipadamente todos os caminhos. Ensina-me a caminhar com confiança quando só consigo enxergar o próximo passo.
Se alguma situação está sendo preparada, dá-me serenidade para não destruí-la com precipitação. Se alguma porta precisa permanecer fechada, dá-me maturidade para não tentar arrombá-la. Se existe um tempo de espera, transforma essa espera em preparação. Eu agradeço, porque nem tudo aquilo que pedi seria necessariamente bom para mim, e reconheço que a sabedoria divina alcança lugares que minha compreensão humana não consegue alcançar. Espírito Santo, eu também te agradeço pelos dias difíceis que não conseguiram me destruir. Não agradeço pela dor em si, mas porque mesmo atravessando a dor, ainda estou aqui. Algumas experiências deixaram marcas profundas. Houve palavras que feriram, despedidas que produziram silêncio, expectativas que se quebraram, planos que desapareceram de repente e momentos em que meu coração se perguntou se conseguiria recomeçar. Mas agora, olhando para tudo isso, percebo que existe dentro de mim uma resistência que não possuía antes. Algumas batalhas me ensinaram a reconhecer quem verdadeiramente permanecia ao meu lado. Algumas perdas mudaram minha maneira de enxergar aquilo que realmente possui valor. Algumas frustrações me obrigaram a abandonar caminhos nos quais eu insistiria por muito mais tempo. Por isso, transforma minhas cicatrizes em testemunhos de superação, não em prisões emocionais. Não permita que experiências antigas determinem aquilo que espero do futuro. Onde houve decepção, planta discernimento sem endurecer meu coração. Onde houve abandono, produz segurança interior. Onde houve fracasso, desperta sabedoria para tentar novamente de maneira diferente. Eu não quero atravessar uma batalha e sair dela apenas cansado. Quero sair transformado. Que cada lágrima derramada tenha produzido alguma profundidade, que agora possa ser usada para construir uma nova etapa da minha vida. Hoje eu agradeço também pelo que ainda está começando. Agradeço por oportunidades que talvez estejam sendo construídas neste exato momento e ainda não chegaram aos meus olhos. Agradeço pelas pessoas certas que podem surgir no caminho, pelas decisões que receberão clareza, pelas ideias que encontrarão direção, pelas oportunidades profissionais, pelos recursos necessários e pelas reconciliações que forem verdadeiramente saudáveis. Agradeço antecipadamente por aquilo que estiver alinhado com a vontade de Deus para minha vida. Não quero transformar esta oração em uma tentativa de determinar como tudo precisa acontecer. Quero colocar meus desejos diante de Ti e permitir que sejam conduzidos por uma sabedoria superior à minha. Se aquilo que espero for bom, aproxima. Se não for, afasta sem permitir que meu coração fique aprisionado. Se existir algo melhor do que aquilo que imaginei, prepara-me para reconhecê-lo quando chegar. Muitas vezes ficamos tão presos à forma exata como desejamos receber uma resposta que podemos não perceber quando ela chega de maneira diferente. Por isso, abre minha percepção. Que eu não despreze pequenos começos, que eu reconheça oportunidades discretas, que eu tenha coragem para atravessar portas que exigirão crescimento e que, quando coisas boas começarem a acontecer, eu não atribua tudo apenas à sorte ou ao acaso, mas conserve um coração consciente, humilde e agradecido. Espírito Santo, existe algo que tenho pensado repetidamente, talvez uma decisão, uma preocupação financeira, uma questão dentro da família, uma espera profissional, um relacionamento, um projeto ou uma situação que ninguém conhece completamente. Eu coloco isso diante de Ti, sem máscaras. Onde minha mente construiu dezenas de cenários negativos, estabelece paz. Onde estou tentando resolver tudo ao mesmo tempo, ensina-me a identificar aquilo que realmente precisa ser feito agora. Onde o medo tem exagerado obstáculos, devolve-me uma visão equilibrada. Eu não quero continuar gastando minhas forças, lutando contra acontecimentos que existem apenas na minha imaginação. Quero sabedoria para agir no que depende de mim e confiança para entregar aquilo que não está sob meu controle.
Se houver uma conversa necessária, concede-me as palavras corretas. Se houver uma decisão que preciso tomar, traz discernimento. Se houver algo que preciso abandonar, dá-me coragem. Se houver algo pelo qual ainda devo lutar, fortalece minha perseverança. Que a gratidão transforme minha maneira de atravessar este dia. Em vez de acordar esperando notícias ruins, quero aprender a reconhecer possibilidades. Em vez de interpretar cada atraso como derrota, quero analisar com calma. Em vez de permitir que um problema domine toda a minha visão, quero lembrar que minha vida é maior do que a dificuldade que estou enfrentando neste momento. Espírito Santo, agradeço porque posso recomeçar. Agradeço porque erros não precisam definir para sempre minha história. Agradeço porque enquanto existe vida, existem possibilidades de corrigir rotas, reconstruir projetos, restaurar relacionamentos que possam ser restaurados, desenvolver novas habilidades, criar novas oportunidades e enxergar caminhos que antes não estavam visíveis. Que este dia carregue uma disposição diferente dentro de mim. Não uma expectativa vazia de que todos os problemas desaparecerão instantaneamente, mas uma confiança profunda de que não preciso enfrentá-los da mesma maneira de ontem. Onde havia desespero, que nasça estratégia. Onde havia paralisia, que surja movimento. Onde havia reclamação constante, que apareça consciência. Onde havia medo de tentar, que exista coragem para dar o próximo passo. Eu entrego as próximas horas nas mãos de Deus e peço que minha mente permaneça sensível à tua direção. Que eu perceba os detalhes, valorize aquilo que já possuo e esteja preparado para administrar corretamente aquilo que ainda chegará. Minha gratidão hoje não é o encerramento de uma história. É a abertura de uma nova postura diante dela. E daqui em diante, quero caminhar reconhecendo cada sinal de crescimento, cada oportunidade legítima, cada livramento e cada resposta que conduz a minha vida para aquilo que é bom, verdadeiro e alinhado com a vontade de Deus. Espírito Santo, destrava agora aquilo que permaneceu preso por tempo demais, alcança os lugares da minha vida onde parece existir uma resistência que meus esforços não conseguiram vencer. Toca nas situações que se arrastam, nas respostas que não chegam, nos projetos que perderam movimento e nas circunstâncias diante das quais tantas vezes eu me perguntei por que nada mudava. Eu não quero continuar interpretando uma estação difícil como uma sentença definitiva. Sopra sobre aquilo que ficou imóvel. Move o que precisa ser movimentado. Reposiciona o que saiu do lugar e concede-me percepção para compreender quando a mudança também precisa começar dentro de mim. Se existem hábitos que alimentam minha própria estagnação, revela-os. Se existem decisões que venho adiando por medo, confronta minha hesitação. Se estou insistindo em estratégias que já demonstraram não produzir frutos, concede-me humildade para mudar. E se realmente existe uma porta que somente a intervenção divina poderá abrir, eu entrego essa porta diante de ti. Há situações que ultrapassaram minhas possibilidades, questões que não consigo resolver apenas com inteligência, força ou planejamento. É exatamente nesses lugares que clamo por tua direção. Que aquilo que parecia uma parede revele uma passagem que eu ainda não havia percebido. Que o cenário que parecia sem alternativas apresente uma possibilidade legítima. Que a notícia esperada chegue no tempo certo. Que documentos encontrem encaminhamento, que oportunidades encontrem conexão, que recursos sejam administrados com sabedoria e que tudo aquilo que estiver destinado a produzir bem encontre condições para avançar. Eu rejeito a ideia de que minha história terminou no ponto onde encontrei resistência. Ainda existe caminho. Ainda existe aprendizado, ainda existem possibilidades que meus olhos não alcançaram. Espírito Santo, eu não quero viver uma sequência interminável de começos interrompidos, decisões abandonadas, promessas feitas a mim mesmo e esquecidas poucos dias depois. Existe um tipo de prisão que não possui grades.
repetir padrões, sabendo que eles machucam, e mesmo assim não conseguir rompê-los. Por isso, entra profundamente nas raízes das minhas escolhas. Mostra-me por que determinadas situações continuam se repetindo. Revela o que tenho tolerado por carência, o que tenho aceitado por medo de perder, o que tenho adiado por insegurança e aquilo que continuo carregando simplesmente porque me acostumei ao peso. Eu não quero chamar de destino aquilo que precisa ser transformado. Se minhas palavras estão sabotando minha coragem, muda minha linguagem. Se meus pensamentos estão condicionados a esperar sempre o pior, renova minha perspectiva. Se existem ambientes que enfraquecem meus valores, dá-me força para estabelecer limites. Se pessoas exercem influência destrutiva sobre minhas decisões, concede-me discernimento para criar distância sem ódio, vingança ou amargura. Eu quero caminhar com maturidade. Quero reconhecer que algumas mudanças pelas quais oro também exigirão posicionamento da minha parte. Portanto, quebra a acomodação. Desfaz a aliança com aquilo que me mantém pequeno. Arranca a falsa segurança encontrada em permanecer exatamente onde estou, apenas porque o desconhecido provoca medo. Faz nascer uma coragem lúcida, responsável e firme, que eu consiga encerrar aquilo que precisa terminar e começar aquilo que venho adiando. Não permitas que eu carregue para uma nova fase os mesmos comportamentos que destruíram oportunidades antigas. Espírito Santo, há momentos em que tantas preocupações chegam simultaneamente que tudo parece urgente, tudo parece ameaçador, e minha mente perde a capacidade de distinguir prioridade de pressão. Coloca a ordem onde existe excesso de pensamentos. Ensina-me a separar aquilo que realmente está acontecendo daquilo que apenas temo que aconteça. Eu não quero desperdiçar energia tentando controlar o amanhã enquanto negligencio aquilo que posso construir hoje. Organiza minhas decisões, meus compromissos, meus objetivos e minha maneira de lidar com os problemas. Que eu consiga olhar para uma dificuldade sem transformá-la mentalmente em 10 dificuldades diferentes. Dá-me clareza para resolver uma coisa de cada vez. Se minhas finanças precisam de organização, concede disciplina e boas decisões. Se minha casa precisa de harmonia, mostra onde posso contribuir para construí-la. Se meu trabalho exige uma postura diferente, concede inteligência para aprender e crescer. Se existe uma oportunidade que demanda preparação, não permitas que eu espere apenas pelo resultado, sem desenvolver aquilo que será necessário para sustentá-lo. Eu compreendo que bênçãos também exigem responsabilidade. Uma porta aberta precisa encontrar alguém preparado para atravessá-la. Uma oportunidade precisa encontrar alguém disposto a administrá-la. Uma resposta pode exigir uma mudança que inicialmente incomoda. Por isso, não peço somente facilidade, peço capacidade. Não quero apenas receber algo novo, quero possuir maturidade para não perder aquilo que chegar. Coloca estrutura onde existe improvisação constante, constância onde existe entusiasmo passageiro e equilíbrio onde minhas emoções têm dirigido decisões importantes. Que a transformação aconteça de maneira profunda, não apenas superficial. Espírito Santo, quantas oportunidades podem ter passado diante de mim enquanto eu pensava que não era capaz? Quantas conversas deixei de iniciar? Quantas ideias abandonei antes de experimentar? Quantas vezes imaginei antecipadamente uma rejeição e recuei antes mesmo de descobrir o que realmente aconteceria? Hoje eu apresento esses medos diante de ti. Não quero permitir que experiências dolorosas do passado continuem escrevendo automaticamente minhas expectativas sobre o futuro. O fato de uma tentativa anterior não ter funcionado não significa que todas as próximas fracassarão. O fato de alguém ter me decepcionado não significa que ninguém será confiável.
O fato de uma porta ter fechado não significa que todas permanecerão fechadas. Liberta minha percepção dessa generalização que transforma uma experiência em uma sentença. Dá-me discernimento para diferenciar prudência de paralisia. Prudência observa, avalia e decide com sabedoria. Medo apenas imagina catástrofes e impede qualquer movimento. Eu quero caminhar com prudência, mas não quero ser governado pelo pânico. Quando surgir uma oportunidade saudável, permite-me reconhecê-la. Quando for necessário dizer sim, dá-me convicção. Quando for necessário dizer não, dá-me firmeza. Quando precisar esperar, concede-me serenidade. E quando chegar o momento de avançar, não permitas que eu continue pedindo sinais apenas para esconder minha insegurança. Coloca dentro de mim uma firmeza que não dependa da aprovação de todas as pessoas. Que minha identidade não oscile conforme elogios ou críticas. Eu quero estar emocionalmente preparado para entrar em lugares que antes pareciam grandes demais para mim. Espírito Santo, eu não quero confundir precipitação com fé, nem velocidade com progresso. Existem processos que precisam de tempo, raízes que crescem silenciosamente e respostas que não podem ser forçadas. Mas existem também momentos em que a oportunidade está diante de nós e o medo nos mantém imóveis. Dá-me discernimento para reconhecer a diferença. Onde for tempo de esperar, aquieta-me. Onde for tempo de agir, impulsiona-me. Onde for tempo de preparar, disciplina-me. Onde for tempo de abandonar, fortalece-me. Onde for tempo de reconstruir, inspira-me. Eu coloco diante de ti os projetos que ficaram esquecidos, as capacidades que deixei de desenvolver, as ideias que anotei e nunca executei, os estudos interrompidos, as decisões importantes continuamente transferidas para outra semana. Examina cada uma dessas coisas e mostra o que ainda possui propósito. Eu não quero ressuscitar aquilo que realmente terminou, mas também não quero enterrar prematuramente aquilo que apenas encontrou dificuldade. Se ainda existe vida em algum projeto, reacende minha disposição. Se existe um caminho mais inteligente, mostra-o. Se preciso pedir ajuda, retira meu orgulho. Se preciso aprender algo novo, desperta a disciplina. Se preciso começar pequeno, destrói a vergonha dos pequenos começos. Muitas grandes mudanças começam em movimentos aparentemente insignificantes. Uma ligação pode abrir uma conversa pode abrir uma oportunidade. Uma decisão pode alterar uma rota inteira. Ensina-me a respeitar o poder do próximo passo. Espírito Santo, que hoje exista um marco invisível, porém verdadeiro. O momento em que deixei de apenas desejar mudança e comecei a me posicionar para ela. Eu apresento diante de ti minha casa, minha família, meus recursos, meu trabalho, meus planos, minhas responsabilidades e cada área que necessita de movimento. Onde existir confusão, estabelece direção. Onde houver desgaste, renova as forças. Onde houver distanciamento que possa ser curado, cria caminhos para diálogos maduros. Onde houver oportunidades legítimas escondidas por trás da insegurança, amplia minha percepção. Onde houver uma porta que não me pertence, impede que eu desperdice anos tentando forçá-la. Conduze-me para aquilo que produz vida, crescimento, integridade e paz. Eu não quero prosperar exteriormente enquanto me destruo interiormente. Não quero conquistar alguma coisa sacrificando meus valores. Não quero receber aquilo que depois me afastará da presença de Deus. Portanto, que tudo aquilo que começar a dar certo esteja também na direção certa. Que minhas conquistas não sejam armadilhas disfarçadas. Que minhas oportunidades não custem minha consciência. Que minhas vitórias possam ser celebradas sem arrependimento. E quando eu olhar para os próximos dias e perceber pequenos movimentos acontecendo, dá-me sensibilidade para reconhecê-los. Talvez a mudança não chegue fazendo barulho.
Talvez comece com uma ideia, uma decisão, uma conversa, uma oportunidade, uma paz inesperada ou uma coragem que ontem não existia. Seja qual for a forma, mantenha meus olhos atentos e meu coração preparado para caminhar. Espírito Santo, eu apresento diante de Ti aquilo que venho tentando resolver, aquilo que me fez perder horas pensando, aquilo que parecia simples no começo, mas se transformou em uma batalha prolongada. Existem problemas que mostramos às pessoas e existem batalhas que escondemos até daqueles que convivem conosco. Tu conheces ambas. Conheces a preocupação que surge quando ninguém está olhando, a pergunta que retorna antes de dormir, a pressão que aparece quando penso no futuro e aquela necessidade específica que tantas vezes tentei explicar em oração sem encontrar palavras suficientes. Entra nesse lugar, não apenas na parte que consigo descrever, mas na raiz daquilo que está acontecendo. Se existe algo que precisa ser revelado, traz à luz. Se existe uma solução que ainda não percebi, direciona meus olhos para ela. Se uma circunstância precisa ser modificada, prepara o caminho para essa mudança. Se aquilo que chamo de impossível exige também uma postura diferente da minha parte, mostra-me claramente. Eu não quero permanecer diante de uma montanha, apenas repetindo o tamanho dela. Quero receber sabedoria para descobrir como atravessar, contornar ou remover aquilo que estiver diante de mim. Minha visão é limitada ao que consigo enxergar hoje, mas Deus conhece o caminho inteiro. Por isso, entrego o controle que tantas vezes tentei segurar desesperadamente. Onde minhas possibilidades terminam, minha confiança não precisa terminar. Eu creio que ainda pode existir uma resposta que não considerei, uma oportunidade que não apareceu, uma conexão que ainda não aconteceu, e uma saída que neste instante permanece invisível aos meus olhos. Espírito Santo, houve tantas vezes em que comecei a imaginar o pior antes mesmo de receber qualquer resposta. Minha mente antecipou perdas, criou conversas que nunca aconteceram, imaginou portas fechadas antes de eu chegar diante delas e transformou possibilidades negativas em certezas emocionais. Hoje, eu interrompo esse mecanismo interior. Eu não quero sofrer antecipadamente por acontecimentos que talvez nunca existam. Também não quero chamar de discernimento aquilo que na verdade é medo acumulado. Se o problema for real, dá-me força para enfrentá-lo quando chegar o momento. Mas enquanto ele não chegou, impede-me de entregar ao medo um dia que ainda possui possibilidades. Surpreende minha expectativa. Onde pensei que ouviria um não, se for da vontade de Deus, permite que exista a abertura. Onde imaginei rejeição, coloca favor. Onde esperava conflito, produz entendimento. Onde pensei que uma oportunidade havia terminado, mostra se ainda existe outro caminho. Onde me preparei emocionalmente apenas para perder, ensina-me também a considerar que algo pode dar certo. Eu não quero transformar esta oração em fantasia ou fugir da realidade. Quero justamente enxergar a realidade inteira, inclusive as possibilidades que o medo me impede de considerar. A vida não é composta somente de ameaças. Existem encontros providenciais, respostas inesperadas, pessoas generosas, oportunidades legítimas, soluções criativas e acontecimentos que podem alterar uma história em pouco tempo. Prepara-me para reconhecê-los sem desconfiança excessiva. Que eu não esteja tão condicionado às más notícias, que seja incapaz de receber uma boa notícia quando ela finalmente chegar. Espírito Santo, eu te apresento o trabalho das minhas mãos. Apresento aquilo que faço diariamente e que muitas vezes parece pequeno, despercebido ou insuficiente. Apresento meus projetos, meu trabalho, meus estudos, minhas tentativas, minha busca por uma oportunidade e cada esforço legítimo realizado para construir uma vida mais estável. Que não exista apenas movimento sem resultado, cansaço sem direção ou esforço desperdiçado.
Ensina-me a trabalhar de maneira inteligente, disciplinada e íntegra. Se estou plantando no lugar errado, mostra-me antes que eu desperdice mais tempo. Se estou desistindo cedo demais de algo que precisa de constância, fortalece minha perseverança. Se existe uma habilidade que preciso desenvolver para entrar em uma nova oportunidade, desperta em mim disposição para aprender. Eu peço que aquilo que for saudável comece a produzir frutos, que contatos se transformem em oportunidades quando forem corretos, que ideias encontrem estrutura, que projetos encontrem pessoas capazes de colaborar, que estudos encontrem aplicação, que meu esforço encontre direção, que portas profissionais compatíveis com minhas capacidades possam surgir. E quando surgirem, concede-me sabedoria para reconhecê-las e responsabilidade para honrá-las. Eu não quero apenas pedir uma bênção pronta enquanto permaneço indiferente à preparação necessária para recebê-la. Faz de mim alguém preparado. Desenvolve meu caráter junto com minhas oportunidades. Amplia minha responsabilidade junto com meus recursos. Que nenhuma conquista cresça mais rápido do que minha capacidade de administrá-la. E se o começo for pequeno, ensina-me a não desprezá-lo, porque uma semente não revela imediatamente o tamanho daquilo que poderá produzir. Espírito Santo, existem coisas que parecem oportunidades quando aparecem, mas carregam consequências que só descobrimos depois. Existem propostas atraentes que podem esconder armadilhas, relações que inicialmente parecem seguras e decisões que prometem facilidade, mas cobram um preço alto no futuro. Coloca discernimento entre mim e aquilo que não consigo perceber imediatamente. Se uma porta aparentemente maravilhosa puder me afastar daquilo que é correto, dá-me coragem para recusá-la. Se uma pessoa se aproximar com intenções que não são transparentes, permite que os sinais sejam percebidos antes que o dano aconteça. Se eu estiver prestes a tomar uma decisão motivada somente pela pressa, faz nascer uma inquietação que me leve a analisar novamente. Guarda minha casa de conflitos desnecessários, minha mente de influências destrutivas, minhas finanças de decisões impulsivas e meu coração de vínculos que roubariam minha paz. Eu reconheço que uma bênção também pode assumir a forma de um impedimento. Algumas vezes, aquilo que não aconteceu foi justamente o livramento que eu não sabia pedir. Algumas portas fechadas impediram perdas maiores. Alguns afastamentos revelaram aquilo que a proximidade escondia. Algumas demoras evitaram decisões precipitadas. Por isso, não quero apenas pedir que tudo se abra. Peço que se abra aquilo que for correto. Não quero apenas velocidade. Quero direção. Não quero qualquer resposta. Quero uma resposta que não comprometa aquilo que Deus deseja construir em mim. Protege-me especialmente quando minhas emoções estiverem fortes demais para avaliar com clareza. Que eu não venda minha paz por uma oportunidade, meus princípios por uma vantagem ou minha dignidade pela aprovação de alguém. Espírito Santo. Há momentos em que o coração necessita perceber que a caminhada não está sendo inútil. Por isso, se for possível e estiver de acordo com a vontade de Deus, permite que eu veja frutos começando a aparecer, que uma conversa necessária finalmente aconteça, que uma resposta esperada encontre caminho, que uma possibilidade financeira legítima surja, que uma situação burocrática encontre resolução, que uma oportunidade profissional seja apresentada, que uma reconciliação saudável dê seu primeiro passo, que aquilo que parecia completamente confuso comece a ganhar definição. Eu não determino como isso deverá acontecer, porque minha visão é pequena demais para escolher todos os detalhes, mas apresento minhas necessidades com confiança. Há pessoas acompanhando esta oração que chegaram aqui cansadas de esperar. Algumas estão tentando permanecer fortes diante da família, enquanto interiormente se sentem esgotadas. Outras estão preocupadas com contas, trabalho, filhos, decisões ou notícias que ainda não chegaram.
Visita cada necessidade de acordo com aquilo que verdadeiramente for bom. Onde houver uma solução possível, aproxima-a. Onde for necessário buscar ajuda, cria coragem para buscá-la. Onde existir uma pessoa capaz de orientar, promove o encontro correto. Onde uma decisão estiver travada pela confusão, estabelece lucidez. E onde não existir resposta imediata, concede uma paz que impeça o desespero de assumir o comando. Que os milagres pelos quais clamamos não sejam apenas acontecimentos externos, mas também transformações internas, capazes de modificar nossa maneira de viver. Às vezes, o primeiro milagre é continuar quando se pensava em desistir. Às vezes, é recuperar a lucidez. Às vezes, é encontrar coragem para fazer aquilo que deveria ter sido feito há muito tempo. Começa onde for necessário. Espírito Santo, se eu receber uma oportunidade, que eu possa utilizá-la com responsabilidade. Se minha condição financeira melhorar, dá-me sabedoria para administrar, guardar, cumprir compromissos e também ser generoso dentro das minhas possibilidades. Se uma porta profissional se abrir, que meu caráter permaneça firme quando minha posição mudar. Se minha família atravessar uma restauração, não permitas que esqueçamos aquilo que aprendemos durante os dias difíceis. Se uma resposta que venho esperando chegar, conserva minha gratidão depois da emoção inicial. Eu não quero procurar tua presença somente quando alguma coisa está faltando e desaparecer espiritualmente quando tudo começar a funcionar. Quero continuar reconhecendo a fonte do meu sustento nos dias difíceis e nos dias favoráveis. Que aquilo que chegar às minhas mãos não produza arrogância, comparação ou indiferença, que produza responsabilidade, que minhas futuras vitórias não apaguem a memória das vezes em que precisei ser ajudado. Que minhas conquistas me tornem mais consciente da dor de quem ainda está lutando. E se hoje realmente for o começo de uma mudança, prepara meu coração para viver essa mudança sem perder minha essência. Eu declaro minha disposição para receber aquilo que for bom, mas também para crescer o suficiente para sustentá-lo. O milagre que procuro não precisa apenas mudar minhas circunstâncias. Pode mudar minha mentalidade, minhas escolhas, minhas prioridades e minha maneira de enxergar a vida. Que o impossível perca força diante das possibilidades que Deus ainda pode revelar. Que eu termine este momento mais preparado para perceber portas, respostas, livramentos e movimentos que anteriormente passariam despercebidos. Espírito Santo, passa pelos ambientes onde minha família vive, alcança cada pessoa ligada a mim e toca especialmente nas situações que não conseguimos resolver apenas conversando. Existem feridas familiares difíceis de explicar porque foram construídas ao longo do tempo. Pequenos acontecimentos se acumularam. Palavras permaneceram guardadas, expectativas foram frustradas e algumas pessoas começaram a se afastar emocionalmente, mesmo continuando fisicamente próximas. Eu apresento tudo isso diante de ti. Não permitas que nossa casa se transforme apenas em um lugar onde pessoas dormem, comem e cumprem obrigações sem verdadeira comunhão. Restaura a capacidade de ouvir. Ensina-nos a conversar sem transformar cada diferença em uma guerra. Que ninguém precise gritar para ser percebido, ferir para se defender ou silenciar para sobreviver emocionalmente. Se eu tenho contribuído para algum conflito sem perceber, mostra-me. Dá-me humildade para reconhecer erros antes de exigir mudança dos outros. Retira de dentro de nós a necessidade de vencer discussões, sacrificando relacionamentos. Que palavras antigas, usadas como armas, percam sua força. Que acusações constantemente repetidas sejam substituídas por conversas maduras. Que exista espaço para perdão quando houver arrependimento verdadeiro, mas também discernimento para estabelecer limites quando forem necessários. Eu te agradeço pela minha família, mesmo reconhecendo suas imperfeições.
Agradeço por aqueles que permanecem comigo, pelas histórias compartilhadas e pelas oportunidades que ainda temos de construir algo diferente. Começa dentro de cada coração aquilo que nenhuma imposição externa conseguiria produzir. Espírito Santo, guarda nossas decisões quando estivermos vulneráveis. Protege nossos relacionamentos de interpretações precipitadas e impede que pequenos mal-entendidos se transformem em distâncias permanentes. Coloca vigilância sobre aquilo que permitimos alimentar dentro da nossa casa. Que inveja, comparação, competição e orgulho não encontrem terreno fértil entre nós. Se houver influência externa incentivando conflitos, concede-nos discernimento para identificá-la. Se alguém estiver sendo manipulado por informações falsas, traz clareza. Se existirem conversas que deveriam acontecer diretamente, impede que sejam substituídas por comentários feitos pelas costas. Que a verdade seja acompanhada de sabedoria e que a sinceridade não seja utilizada como desculpa para a crueldade. Guarda também aqueles que saem de casa todos os dias para trabalhar, estudar, viajar ou cumprir suas responsabilidades. Acompanha seus caminhos. Dá atenção no trânsito, prudência nas decisões e percepção diante de situações perigosas. Que retornem em segurança. Protege crianças, jovens, adultos e idosos ligados a esta família. Onde meus olhos não conseguem acompanhar, confio no cuidado de Deus. Eu não posso controlar cada ambiente que aqueles que amo frequentam, cada pessoa com quem conversam ou cada escolha que farão, mas posso colocá-los em oração. E é isso que faço agora. Entrego aquilo que não consigo vigiar. Entrego aquilo que não consigo impedir. Entrego especialmente as preocupações que tenho carregado por alguém da minha família e que tantas vezes roubam meu descanso. Que minha preocupação seja transformada em intercessão e minha intercessão produza também sabedoria para saber quando devo falar e quando preciso simplesmente permanecer presente. Espírito Santo, existem lembranças que ainda provocam a mesma dor quando são tocadas. Existem frases pronunciadas em momentos de raiva que nunca foram esquecidas. Existem ausências que deixaram perguntas, rejeições que afetaram a autoestima e acontecimentos que dividiram uma família em lados diferentes. Algumas pessoas talvez já nem se lembrem de como tudo começou, mas continuam sustentando uma distância porque ninguém quer dar o primeiro passo. Eu não peço uma reconciliação artificial que esconda problemas sem resolvê-los. Peço cura verdadeira, acompanhada de verdade, responsabilidade e transformação. Onde for possível reconstruir, cria condições para isso. Dá coragem para alguém enviar uma mensagem, fazer uma ligação, reconhecer um erro ou pedir perdão sem justificativas. Dá também maturidade para compreender que perdoar não significa permitir novamente aquilo que causou dano. Que cada relacionamento encontre um nível de proximidade que seja saudável, seguro e verdadeiro. Se alguém desta família carrega traumas antigos, conduz essa pessoa aos caminhos adequados de cuidado e restauração. Que nenhuma geração seja obrigada a repetir silenciosamente as dores da geração anterior. Interrompe padrões de abandono, agressividade, negligência emocional, irresponsabilidade e silêncio destrutivo. Que nossos filhos não precisem carregar aquilo que nós tivemos oportunidade de tratar. Que nossa história familiar possa ganhar capítulos diferentes. Eu agradeço porque aquilo que aconteceu no passado possui consequências, mas não precisa possuir autoridade absoluta sobre o futuro. Podemos aprender novas maneiras de conversar, amar, estabelecer limites e construir vínculos. Começa essa reconstrução naquilo que estiver ao nosso alcance hoje. Espírito Santo, visita nossa maneira de falar dentro de casa. É tão fácil oferecer gentileza aos desconhecidos e descarregar impaciência justamente sobre aqueles que convivem conosco. Corrige,
essa contradição. Quando estivermos cansados, dá-nos domínio próprio. Quando estivermos irritados, ensina-nos a não transformar emoção passageira em palavras permanentes. Quando uma conversa começar a sair do controle, concede-nos sabedoria para interrompê-la e retomá-la quando houver serenidade. Retira sarcasmos que humilham, ironias que machucam e comentários que diminuem a dignidade de alguém. Que pais saibam corrigir sem destruir a identidade dos filhos. Que filhos aprendam respeito sem precisar esconder seus sentimentos. Que casais consigam expressar necessidades sem transformar vulnerabilidade em acusação. Que irmãos deixem de competir por reconhecimento. Que cada pessoa encontre espaço para existir sem sentir que precisa provar constantemente seu valor. Onde alguém estiver se sentindo invisível dentro da própria casa, aproxima-nos dessa pessoa. Onde houver solidão escondida atrás de um sorriso, dá-nos sensibilidade para perceber. Onde houver sobrecarga concentrada em uma única pessoa, ensina-nos a dividir responsabilidades. Onde alguém estiver enfrentando silenciosamente uma dificuldade, cria um ambiente seguro para pedir ajuda. Que nossa casa não seja perfeita, mas seja um lugar onde a verdade possa ser dita sem medo, onde erros possam ser corrigidos e onde ninguém precise fingir força o tempo inteiro. Ensina-nos que paz familiar não significa ausência de divergências, significa aprender a atravessá-las sem destruir uns aos outros. Espírito Santo, recebe agora a gratidão que existe dentro do meu coração por este momento de oração, por cada palavra que consegui entregar, por cada preocupação que deixei diante de Deus e até por aquilo que não consegui expressar. Eu comecei esta oração trazendo situações que pesavam dentro de mim, mas não quero terminá-la segurando exatamente os mesmos pesos da mesma maneira. Escolho confiar. Escolho compreender que nem tudo depende da minha capacidade de controlar acontecimentos. Existem responsabilidades que são minhas e eu quero assumi-las com coragem, mas existem circunstâncias que ultrapassam minhas forças e eu não quero mais carregar a ilusão de que preciso dominar todas elas. Obrigado pela vida que ainda pulsa, pelas possibilidades que permanecem abertas, pelas pessoas que caminham comigo e pelas oportunidades de recomeçar que talvez eu tenha tratado como pequenas demais. Obrigado, porque um dia comum pode carregar mudanças extraordinárias quando começamos a enxergá-lo de maneira diferente. Que eu não saia daqui procurando desesperadamente uma prova imediata de que fui ouvido. Dá-me serenidade para caminhar. Se uma resposta chegar hoje, que eu saiba recebê-la. Se chegar depois, que eu saiba esperar, sem abandonar aquilo que preciso fazer. Se vier de maneira diferente daquela que imaginei, que eu possua discernimento para reconhecê-la. Eu entrego novamente minha agenda, meus planos e minhas expectativas. Não quero limitar o futuro àquilo que consigo imaginar agora. Há caminhos que desconheço e possibilidades que ainda não passaram diante dos meus olhos. Por isso, sigo com gratidão antes mesmo de conhecer todos os próximos capítulos. Espírito Santo, quando alguma preocupação tentar recuperar espaço, lembra-me de que já posso enfrentá-la de maneira diferente. Quando uma notícia inesperada aparecer, impede-me de reagir antes de compreender. Quando alguém disser algo que normalmente provocaria uma resposta impulsiva, concede-me domínio próprio. Quando surgir uma oportunidade, dá-me atenção para perceber. Quando houver necessidade de tomar uma decisão, coloca a lucidez acima da ansiedade. Eu quero que a transformação desta oração seja percebida nas pequenas escolhas. Que minha voz seja mais serena dentro da minha casa. Que minha mente seja menos cruel comigo. Que minhas decisões financeiras sejam mais responsáveis. Que meu trabalho seja realizado com mais presença. Que eu valorize pessoas enquanto elas estão ao meu lado, que eu cuide daquilo que já recebi enquanto continuo buscando aquilo que ainda desejo alcançar,
E quando eu perceber algo começando a dar certo, não permitas que eu imediatamente procure uma razão para acreditar que dará errado. Ensina-me a receber dias bons. Algumas pessoas se acostumaram tanto com períodos difíceis que desenvolveram medo da própria tranquilidade. Se isso aconteceu comigo, cura essa expectativa permanente de desastre. Eu não preciso estragar o presente tentando me preparar emocionalmente para uma dor que talvez nunca aconteça. Posso permanecer atento sem permanecer apavorado. Posso ser prudente sem viver em estado de alerta constante. Posso agradecer hoje sem possuir garantias sobre amanhã. Espírito Santo, potencializa tudo aquilo que foi semeado corretamente durante esta oração e conduz-me para atitudes capazes de transformar palavras em movimento. Eu não quero pedir organização e continuar alimentando desordem. Não quero pedir oportunidades enquanto recuso preparação. Não quero pedir restauração enquanto alimento orgulho. Não quero pedir paz enquanto conscientemente permaneço preso àquilo que aumenta minha inquietação. Mostra-me a minha parte. Que eu tenha coragem para assumir responsabilidade sem tentar controlar aquilo que pertence aos outros. Se existe um telefonema que preciso fazer, lembra-me. Se existe um documento que preciso organizar, impulsiona-me. Se preciso procurar uma oportunidade, estudar, melhorar meu trabalho, rever gastos, conversar com alguém ou pedir ajuda, que esta oração produza movimento. Que minha fé não seja uma fuga da realidade, mas uma força para enfrentá-la com maior sabedoria. Eu agradeço pela capacidade de agir. Talvez eu não possa resolver tudo hoje, mas posso começar alguma coisa hoje. Talvez não consiga eliminar uma dívida inteira, mas posso organizar o primeiro passo. Talvez não consiga reconstruir uma relação em um único dia, mas posso mudar minha postura. Talvez não consiga saber imediatamente qual será meu futuro profissional, mas posso preparar-me melhor. Talvez uma grande mudança não aconteça de uma vez, mas pequenas decisões podem alterar completamente uma trajetória quando são repetidas. Dá-me constância para continuar quando a emoção desta oração passar. Que aquilo que hoje nasceu como esperança amanhã se transforme em disciplina. E depois de amanhã, continue existindo como compromisso. Espírito Santo, alcança a pessoa que ouviu cada palavra pensando em uma situação específica. Aquela que precisa de uma resposta profissional, aquela que está preocupada com a família, aquela que procura uma solução financeira, aquela que se sente cansada de esperar e aquela que simplesmente precisava encontrar alguns minutos de paz. Que cada uma encontre sabedoria para lidar com aquilo que está enfrentando. Onde houver necessidade de ajuda concreta, coloca pessoas e recursos adequados no caminho. Onde houver necessidade de uma conversa, prepara corações para o diálogo. Onde houver necessidade de paciência, fortalece a espera. Onde houver necessidade de ação, desperta coragem. Onde houver uma oportunidade legítima, dá discernimento para reconhecê-la. Que ninguém termine esta oração acreditando que precisa enfrentar absolutamente tudo sozinho. Existem pessoas preparadas para ajudar, profissionais capazes de orientar, familiares que podem escutar e comunidades capazes de apoiar. Que a humildade vença o isolamento. E quando uma resposta chegar através das mãos de alguém, que saibamos reconhecer também esse cuidado. Nem toda bênção chega de maneira espetacular. Algumas chegam através de uma indicação, de um conselho, de uma informação, de um gesto de generosidade ou de uma pessoa que aparece exatamente quando precisávamos conversar. Que nossos olhos estejam abertos para essas formas simples e poderosas de cuidado. Espírito Santo, não quero esquecer os dias de oração quando os dias de resposta chegarem. Se minha condição financeira melhorar, quero lembrar do que aprendi na escassez. Se uma porta profissional se abrir, quero lembrar das vezes em que precisei continuar tentando sem receber retorno. Se minha casa encontrar maior harmonia, quero valorizar cada conversa que tornou essa reconstrução possível. Se um projeto prosperar,
quero permanecer responsável. Se uma resposta vier de maneira inesperada, quero reconhecê-la sem arrogância. Que minhas bênçãos nunca se transformem em motivos para desprezar quem ainda está enfrentando batalhas. Pelo contrário, que aquilo que eu aprender possa produzir compaixão. Que eu saiba estender a mão quando estiver em condições de ajudar. Que eu saiba ouvir alguém que esteja atravessando uma fase semelhante àquela que um dia enfrentei. E, acima de tudo, que minha gratidão não seja condicionada apenas à quantidade de coisas que possuo. Quero continuar reconhecendo a preciosidade da vida simples. Quero valorizar manhãs tranquilas, pessoas sinceras, alimento, abrigo, oportunidades de aprender, capacidade de trabalhar, momentos de descanso e a possibilidade de corrigir rotas. Há riquezas que não aparecem em uma conta bancária. Há milagres que não fazem barulho. Há bênçãos que só percebemos quando aprendemos a prestar atenção. Dá-me olhos atentos para não atravessar uma vida inteira esperando algo extraordinário enquanto dezenas de presentes silenciosos passam diante de mim todos os dias. Espírito Santo, finalizando esta oração, eu entrego completamente aquilo que trouxe até aqui e escolho não recuperar na saída os pesos que coloquei diante de Deus. Entrego minha família, meus caminhos, minha vida profissional, minhas finanças, meus projetos, meus relacionamentos, minhas decisões e tudo aquilo que ainda não possui resposta. Entrego o que posso mudar e peço coragem para agir. Entrego o que não posso mudar agora e peço serenidade para esperar. Entrego aquilo que terminou e peço liberdade para seguir. Entrego aquilo que está começando e peço maturidade para construir. Que a partir deste momento eu caminhe com os olhos mais atentos às oportunidades corretas, com a mente menos dominada pelo medo e com o coração mais consciente dos motivos que já possuo para agradecer. Se uma porta abrir, que eu atravesse com responsabilidade. Se uma porta fechar, que eu tenha discernimento para compreender e força para continuar procurando. Se uma bênção chegar rapidamente, que eu esteja preparado para administrá-la. Se o processo exigir tempo, que eu não abandone minha confiança. Eu agradeço pelos livramentos conhecidos e desconhecidos, pelas respostas que já recebi, pelas pessoas que me ajudaram, pelos erros que me ensinaram e pelas novas possibilidades que ainda poderei encontrar. Que hoje seja lembrado não como o dia em que magicamente todos os problemas desapareceram, mas como o dia em que minha postura começou a mudar, minha esperança recuperou força e meus passos encontraram uma nova direção. Que bênçãos verdadeiras encontrem espaço em minha vida, que oportunidades corretas sejam reconhecidas, que aquilo que estiver quebrado e puder ser restaurado encontre reconstrução e que eu jamais perca a gratidão enquanto avanço. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Amém. Talvez as circunstâncias ao seu redor ainda pareçam as mesmas, mas você já não precisa sair desta oração da mesma maneira que entrou. Algo começou quando você decidiu transformar preocupação em entrega e espera em gratidão. A partir de agora, observe os detalhes. Perceba as pequenas mudanças, as ideias que surgirem, as conversas inesperadas, as oportunidades corretas, a paz chegando onde antes existia inquietação e a coragem aparecendo justamente diante daquilo que parecia impossível enfrentar. Não despreze os pequenos começos. Muitas vezes uma grande resposta começa silenciosamente. Continue agradecendo, continue caminhando e mantenha o coração sensível à direção do Espírito Santo. Que este dia marque o início de uma fase de mais sabedoria, paz, portas corretas, provisão, restauração e bênçãos que tragam consigo responsabilidade e propósito. Meu amigo e minha amiga, se esta oração falou profundamente com você, deixe o seu like como uma forma de apoiar esta mensagem e permitir que ela alcance outras pessoas que também precisam começar este dia com esperança.
Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para continuar acompanhando nossas orações. E antes de sair, escreva nos comentários o seu pedido de oração. Se desejar, escreva também. Eu agradeço antes de receber. Vamos formar uma corrente de fé e intercessão, apresentando nossas famílias, necessidades e caminhos diante de Deus. Que a presença do Espírito Santo acompanhe você, alcance sua casa e conduza cada passo daqui para frente. Que sua gratidão permaneça firme nos dias de espera e se torne ainda maior nos dias de resposta. Deus abençoe profundamente você e sua família.